Olá, seja muito bem-vindo aqui. Hoje, Jó, capítulo 15. Isso mesmo. Jó, capítulo 15, por incrível que pareça, é a resposta de Elifaz. Isso mesmo, o primeiro amigo de Jó que começou o processo de acusações, argumentações vazias, malucas até, insensatas para Jó. Jó, em resposta, como nós lemos anteriormente, Elifaz agora vem com a sua réplica. Vamos ver se ele foi humilde, se ele aceitou bem ou se ele insiste em sua ignorância. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo. Peço ao Senhor que ministre ao nosso coração e que nos ensine à luz de Jó, capítulo 15, em nome de Jesus. Amém. Venha comigo, verso 1, capítulo 15. Então, Elifaz de Temã respondeu: um homem sábio não responderia com esse falatório. Suas palavras não passam de vento. O sábio não se envolve em conversas sem propósito, nem usa palavras sem sentido. De fato, você não tem temor a Deus e não lhe mostra reverência. Seus pecados dizem a boca o que ela deve falar. Suas palavras se baseiam em engano astuto. Sua própria boca o condena, não eu. Seus próprios lábios depõem contra você. Acaso você foi o primeiro ser humano a nascer? Veio ao mundo antes de serem criados os montes? Estava presente no conselho secreto de Deus? Se você é dono da sabedoria, o que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem que nós não temos? Homens idosos, de cabelo grisalho, mais velhos que seu pai, pensam exatamente como nós. A consolação de Deus não é suficiente para você? Palavras amáveis não lhe bastam? O que o fez perder a razão? Por que os seus olhos chegam a faiscar quando você se volta contra Deus e diz tais absurdos? O que é o ser humano para se considerar puro? Pode alguém nascido de mulher ser justo? Deus não confia nem nos anjos. Aos olhos dele, nem mesmo os céus são puros. Quanto menos um ser humano detestável e corrupto, que tem sede de perversidade. Escute, e eu lhe mostrarei. Falarei com base em minha experiência. Ela é confirmada pelo relato de homens sábios, que ouviram as mesmas verdades seus antepassados, daqueles às quais foi dada a terra, muito antes de chegar qualquer estrangeiro. Os perversos se contorcem de dor a vida toda. Aos cruéis estão reservados tempos de sofrimento. Em seus ouvidos ressoam sons de terror, e mesmo em dias tranquilos temem o ataque do destruidor. Não se atrevem a sair no escuro por medo de serem mortos pela espada. Ficam perambulando e dizendo: onde posso encontrar pão? Sabem que o dia de sua destruição se aproxima. Vivem angustiados e aflitos, cheios de terror. Como um rei que se prepara para a batalha, pois agitam os punhos contra Deus e desafiam arrogantemente o Todo-Poderoso. Com seus fortes escudos levantados, avançam contra ele em rebeldia. Em sua prosperidade, o rosto dos perversos inchou e sua barriga acumulou gordura. Suas cidades, porém, são arruinadas, habitarão em casas abandonadas, prestes a desabar. Suas riquezas não durarão, seus bens não permanecerão, e suas propriedades não se estenderão pela terra. Não escaparão das trevas. O sol abrasador queimará seus ramos, e o sopro de Deus os destruirá. Que não se iludam, mas ao confiar em riquezas vazias, pois o vazio será sua única recompensa. Serão cortados na flor da idade. Seus ramos jamais voltarão a verdejar. Serão como a videira cujas uvas são colhidas cedo demais, como a oliveira que perde as flores antes
que se formem os frutos, pois os ímpios não têm futuro. O fogo destruirá suas casas enriquecidas com subornos. Concebem desgraça e dão à luz maldade, seu ventre só gera engano. Meu Deus, estava empolgadíssimo aqui, cheio de convicções em resposta a Jó. Percebe que Elifaz sobe o tom? Parece que tem mais razão ainda do que da primeira vez. A primeira vez foi uma lambança, e agora uma lambança e meia. Bom, o que eu gostaria de dar como ênfase aqui é o seguinte: às vezes nós temos ou teremos uma teologia certa, mas teremos um coração errado. Vamos devagar aqui. Nós teremos uma teologia certa. Estamos debaixo realmente da teologia certa, mas estamos com o coração errado. E a gente vai discutir um pouco sobre isso aqui nos pontos que humildemente nós destacamos. O primeiro ponto eu destaco do verso 4, que diz assim: de fato, você não tem temor a Deus e não lhe mostra reverência. O ponto 4 é quando eu uso a palavra de Deus para machucar as pessoas. Através da palavra de Deus. Eu uso uma palavra me referenciando a Deus para ferir alguém, para atacar alguém, para diminuir alguém, para prejudicar alguém. Querido, querida, a palavra de Deus é remédio, não é martelo, não. Tá certo? Então, toda vez que manusearmos a palavra de Deus ou usarmos o nome de Deus, é para que haja cura, restauração, reconstrução, ânimo, renovo, vigor, e não morte, tristeza, abandono. Não faz sentido. Se após uma conversa que você teve com alguém não resultar em graça, em misericórdia, em renovo, em restauração, quer dizer que você pode ter sido um percussor de morte na vida de alguém, e isso também vale para a sua vida. Conseguiu entender isso? Quantos de nós, às vezes, usamos o nome de Deus para fazer algo que Ele nem sequer nos pediu? Esse é o ponto 1, destacado no verso 4. Dos versos 7 a 9, diz assim: acaso você foi o primeiro ser humano a nascer? Veio ao mundo antes de ser criado os montes? Estava presente no conselho secreto de Deus? Se você é o dono da sabedoria, o que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem que nós não temos? Bom, a nota que eu tiro aqui é: o que é muito fácil acontecer é a soberba, de alguma maneira, atingir o nosso coração com um pouquinho de conhecimento que a gente tem, né? Nós somos tentados o tempo todo a acreditar que é melhor que alguém. E isso é um erro fatal, isso é um erro que todos nós caímos nisso. Cedo ou tarde, alguém vai se esbarrar com isso. Pode ser que a pessoa não vá consumir esse erro, não vai chegar nas vias de fato do tropeço, mas vai pensar nisso uma hora. Vai passar na cabeça da pessoa, que pelo menos não execute. Então, o conhecimento sem humildade gera arrogância, soberbo, nariz empinado. Subiu em cima de uma navalha e já acha que é o bambambam, né? A espessura de uma folha A4. Esse foi o crescimento do cidadão.
e ali ele acredita realmente que é superior a qualquer pessoa. Pois bem, isso é doloroso e a gente vê isso direto e reto, né? Bom, tem outro versículo aqui, que é o ponto número 3, e aí eu concluo aqui com a minha anotação. Os perversos se contorcem de dor a vida toda, os cruéis são reservados tempos de sofrimento. Percebe aqui que ele está colocando todo mundo num pacote? Ele está colocando Jó aqui na perversidade. Ele está dizendo, ó, os perversos se contorcem de dor, os cruéis são reservados sofrimento. Então ele inclui Jó nesse pacote de perversos, né? E cruéis. Ele junta. Então, vamos lá. O ponto 3, destacado no verso 20, é: eu generalizo tudo. Aconteceu isso por causa disso, né? Então, você está incluso nessa questão por causa disso. Bem, nem sempre é assim. Então, eu preciso ter cuidado sempre quando eu jogar tudo em todos. Não é assim que funciona com Deus. E eu preciso ter um certo zelo com isso. Assim, encerramos os comentários de Jó, capítulo 15. A segunda fala de Elifaz, amigo de Jó, e que começou mal na primeira e insistiu em até piorar na segunda fala com seu amigo Jó. É duro, né? Quantas vezes você e eu estivemos no lugar de Jó? Quantas vezes talvez eu e você estivemos no lugar de Elifaz? É uma pergunta que eu e você devemos fazer, né? E a humildade precisa entrar no nosso coração, não é verdade? Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque nesse texto a gente descobre quem nós somos, quem o Senhor é e o que nós sabemos a respeito das coisas. Devemos ter humildade e depender exclusivamente do Senhor para nos responder e nos direcionar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Logo, logo, Jó, capítulo 16.